Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos nossos fiscalizadores, os nossos vereadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje, vereador Alberto Barreto, do PRTB. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Obrigado, bom dia a todos aí, mais uma vez aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse programa vai ao ar em todos os horários. Verdade. Todo mundo está acompanhando, né, vereador? Tem que acompanhar. Sim. Vai ficar de olho aí no trabalho de vocês, para ver se está tudo certinho. Esse programa é importante porque a gente consegue transmitir para a população aquilo que é o nosso trabalho do dia a dia, que às vezes nem tudo a gente coloca nas redes sociais, né? Exatamente. E também nem tudo a gente divulga tanto assim, mesmo no boca a boca, né, vereador? Não dá para falar tudo que a gente faz, então é bom a gente atualizar a população aqui. Vamos começar então com uma audiência que divide opiniões, né, vereador? Colecionadores de armas aí, são os CACs. Colecionadores de armas, atiradores, caçadores. Teve uma audiência no dia 25 de abril, à tarde. Teve uma boa participação, né, vereador? Sim. A gente sabe que a audiência aqui na casa poderia ser mais cheia, sempre foi assim, mas tudo bem. Teve bastante comentário nas redes sociais, então o povo acompanhou. Por que, para começo de conversa, por que trazer esse tema aqui para a Câmara de Taubaté? Então, eu sou um CAC, né? CAC é a pessoa que é registrada pelo Exército, né, dentro da legislação brasileira, para ela ter o direito de ou ser uma colecionador de armas, ou ser um atirador esportivo, ou ele ser um caçador, né? O que causa mais polêmica é a palavra caçador, Exatamente. né? Que, na verdade, hoje em dia, já não costuma se usar mais a palavra caçador, se usa manejador, né? O caçador, o que ele é? Ele é uma pessoa que ele tem um registro no Exército, ele passa todo por um processo de verificar toda a documentação, vida pregressa dele, residência fixa, endereço fixo, passa por teste psicológico, treinamento de tiro e tudo mais, para aí o Exército autorizar a ele, registrar ele a poder comprar armas, certo? Aí, após isso aí, ele tem que comprar uma arma, registrar no Exército essa arma. Depois ele vai até o IBAMA, registra no IBAMA ele como uma atividade de manejador, né, de espécies consideradas pelo IBAMA espécie invasora e nociva ao meio ambiente, que é o caso do javali, né? E aí ele precisa ter a propriedade rural no qual ele vai fazer o controle desse manejo desse animal. E o dono dessa propriedade tem que concordar, né? E aí fazer o registro. Então, ele fica autorizado a fazer o controle e o manejo daquela espécie invasora, que no caso no Brasil é o javali. E né? naquele local. Naquele local, exatamente, nenhum outro lugar. E ele não pode fazer abate de qualquer outro animal, somente do javali. Por quê? Quando fala que é caçador, a gente imagina aquele povo na África matando leão. As pessoas já, né? Mas o que acontece? O IBAMA considera o javali uma espécie invasora, porque ela não é nativa do Brasil, uma espécie exótica, né? Que, na verdade, ela não foi trazida para o Brasil, ela foi trazida para o Uruguai e a Argentina. E essa espécie fica solta na natureza, ela não tem predador natural, né? Nem a onça consegue caçar um animal grande, um filhote até vai, mas um animal já de médio e grande porte, nem a onça é predadora. E ele, então, não tem predador natural. E ele se espalha porque ele procria que nem um porco, né? E aí virou praga no Brasil, né? Então, ele começou lá no Uruguai, na Argentina, invadiu a fronteira, porque o animal não respeita a fronteira, e veio subindo. Nós já temos animais quase lá na região norte e nordeste do país, né? Mato Grosso é uma praga já que ataca e destrói lavouras. E aqui na Serra da Mantiqueira tem bastante. As pessoas acham que não, mas aqui em Taubaté, aqui na várzea nossa, tem javali, né? Atacando e destruindo propriedade rural. Eu estive lá esses dias na Pedra Branca e um senhorzinho falou: eu não planto mais milho, não planto mais batata aqui porque o javali destrói tudo, né? Então, esse manejador, né, esse que é chamado de caçador, mas é um manejador reconhecido pelo IBAMA, ele, na verdade, ele é um defensor do meio ambiente. Por quê? Ele está tirando do meio ambiente aquele animal que está destruindo o meio ambiente. Por quê? Ele não destrói só a propriedade, a produção do produtor, pequeno produtor rural, mas também ele destrói nascentes, porque o javali, ele não tem glândulas, ele não sua, né? Então, ele não tem glândulas sudoríparas. Então, ele precisa rolar na lama para se refrescar. E ele pega nascente na serra e destrói a nascente. A gente que anda no meio do mato vê isso. Ele destrói as nascentes. Qualquer ninho de animal que tiver no solo, ele come, vai comer o ovo, vai comer filhote, come tudo, né? Ele também é carnívoro. Eu até mostrei na audiência pública para as pessoas entenderem que ele mata veado, filhote de veado, né? Ele mata qualquer tipo de animal pequeno, né? Animais domésticos, né? Então, cachorro de fazenda, ele ataca.
Ele é um animal agressivo. E fora isso também ataques a seres humanos, né? Nós tivemos pessoas que já foram mortas por ataques de javali, né? Então, é por isso que o IBAMA considera uma espécie nociva e invasora, e por isso que tem que ter pessoas registradas para fazer o abate e o controle desse animal, para que a gente não tenha um animal que esteja destruindo o nosso meio ambiente. Mas no caso aí, o foco principal da audiência não era eles, até a vereadora Vivi da Rádio deixou claro que nenhum projeto que possa ser feito no futuro vai envolver esse tipo, porque não é o foco da solicitação dos CAPs. Aqui em Taubaté, nós temos 2 clubes de tiro. Na verdade, nós temos 3 que a gente considera de Tremembé também, que a maioria das pessoas em Tremembé são de taubatianos, que são registrados naquele clube de tiro, que praticam tiro esportivo, né? E alguns são colecionadores de armas, mas a grande maioria são atiradores esportivos. As pessoas não sabem, mas a primeira medalha olímpica do Brasil, medalha de ouro olímpica, foi de um atirador esportivo, né? Então, essa prática do tiro esportivo. Então, nós temos clubes em Taubaté e a audiência pública foi exatamente para falar sobre o que é essa atividade do tiro esportivo, né? Mas as pessoas só pegaram, mas como a sigla é CAC, e as pessoas pegaram ali a palavra caçador. Assusta, né? E aí quiseram transformar isso em algo sem conhecimento do que é, né? Principalmente o pessoal da causa animal, que aí às vezes olha com um olhar mais apaixonado sobre isso. Sim. Que também não estão errados, né, vereador? Tem que esclarecer direitinho. Sim, mas o que eles precisam, no mínimo, é buscar o conhecimento, né, da legislação, né? O porquê que aquele animal... É que as pessoas costumam achar que a sociedade brasileira é o apartamento dela, e que não é, né? Tem que ir lá na realidade, no meio do mato, para ver. E tinha lá um cara que é da causa animal, que é do conselho do bem-estar animal, que ele é proprietário rural e ele sabe exatamente, ele é contra maus tratos, mas consegue entender. Peraí, gente, que o javali realmente é um problema, eu sei porque eu vivo lá. E a gente que é produtor rural sofre com isso, né? Então, mais para esclarecer, mas a finalidade da audiência pública era falar principalmente sobre o tiro esportivo, a prática do tiro esportivo, que hoje é utilizado até como terapia, né? O fato da pessoa ir lá praticar o tiro, ela precisa se concentrar para o tiro, né? Respiração, controle de respiração, e isso ajuda, às vezes, as pessoas que são ansiosas, as pessoas que têm... problemas aí. Muito se discute sobre os testes, os exames que são feitos para ver se a pessoa pode ou não tirar a posse de arma, o porte de arma. Você concorda com esse teste? Acha que deveria ser mais facilitado, como alguns pensam? Acha que está bom? Acha que tem que dificultar mesmo, porque não é todo mundo que pode usar? Não, eu concordo das regras que tem, né? A pessoa passar por um teste psicotécnico, né? Porque tem muita gente que tem a arma, mas não tem condição psicológica de fazer isso. Então, mas essas pessoas já... Esse que é o problema, né? A pessoa no Brasil que é correta, que respeita a lei, ela vai respeitar todos os trâmites. Como eu fiz. Fui lá fazer o meu teste psicotécnico, fui fazer meu laudo de tiro, meu curso, meu treinamento, assim. Passei por todos os critérios, toda a documentação que precisa de... Você não pode ter nenhum processo na justiça, nem nada, né? E agora a pessoa que não quer respeitar a lei, ele vai ali e compra uma arma ilegal, né? Então tem um monte de gente que tem arma no Brasil. A grande maioria é ilegal, né? E a gente está se preocupando só com quem está fazendo de forma legal, né? E aí o que acontece? Existe a questão da posse da arma, que é o comprar a arma para ter em casa. É isso que eu ia falar. E a questão do era desse e... porte de arma. Porte de arma é aquela pessoa que ela tem autorização pela Polícia Federal para que ela ande com a arma, né, 24 horas, se assim ela quiser. Óbvio que tem algumas restrições. Não, meu caso é o posse de arma. Só que na audiência também discutiram isso, né, vereador? Que nem sempre isso facilita, porque a lei é muito restrita. Isso, mas é que a questão é a seguinte, assim, é que o CAC, nós que somos CACs, nós, quando estamos em deslocamento para um clube de tiro ou para uma competição de tiro, né, pela prática do esporte, nós podemos portar uma arma, né, que é chamada de porte de trânsito, portar uma arma carregada a pronto uso, ou seja, pronta para ser usada, com a finalidade de defender o armamento que a gente está transportando no carro. Porque se um ladrão quisesse vir assaltar, né, para roubar nossas armas, nós teríamos condições de defender aquela arma, para que essa arma não caia na mão da criminalidade. O que o convidado comentou na audiência foi que se ele, por algum motivo, precisa parar no supermercado antes de ir no clube de tiro, ele tem que deixar no carro. Não, e acaba sendo mais risco ainda. Exatamente, mas aqui, na verdade ele não tem que deixar no carro, é exatamente o contrário. É isso que a gente quis esclarecer. Vamos supor, eu tenho uma competição no Rio de Janeiro. E no meio do caminho eu quero parar para comer alguma coisa ou eu quero ir no banheiro, né?
eu tenho que estar com a minha arma comigo sempre. Eu não posso deixar a arma no carro. Sim. Só que às vezes quando eu vou entrar armado num lugar desse, uma pessoa que vê, entendeu? E fala, nossa, o cara tá armado, às vezes liga para a polícia, aí às vezes o policial chega e não tem conhecimento da legislação e vai tratar aquele cidadão como se ele não tivesse aquele direito, né? Então, o que a gente estava querendo, discutindo sobre isso, é deixar mais claro esse direito que essa pessoa tem naquele momento de estar portando uma arma. Porque se ele deixar no carro, né, aí pode ser roubada a arma dentro do carro, entendeu? E aí ele responde porque ele deixou a arma sozinha. Nós temos a responsabilidade sobre a arma. Dele, né, que o registro é dele. Sim, entendeu? Então, por exemplo, assim, dentro da minha casa, eu tenho que deixar a arma trancada dentro de um cofre. Entendeu? Para que ninguém pegue aquela arma, porque a responsabilidade é minha. Então, eu não posso deixar a arma dentro do carro, né? A arma tem que estar comigo. Então, a discussão é exatamente para mostrar para as pessoas que existe a necessidade dessa pessoa ser CAC ter mais facilidade ao acesso ao porte de arma registrado pela Polícia Federal. Que a Polícia Federal conceda o porte de arma para essas pessoas. Por quê? Porque elas têm uma necessidade naquele momento, entendeu? Entendi. Mas também tem aquilo que eles pediram para o dia 9 de julho ser data comemorativa da categoria e reconhecer o risco da atividade e ameaça à integridade física. Isso. Vai ter esse projeto? Então, a gente foi discutido para discutir a questão de criar o dia do CAC, um dia comemorativo do CAC, né? A gente tem aí dia comemorativo de todas as profissões, né? E a gente eles pedem só a questão do reconhecimento do dia do CAC. E reconhecer essa efetiva necessidade, né? Reconhecer que os CACs têm efetiva necessidade de ter o porte de arma, entendeu? Por essa característica específica. Sim, mas isso não é o que o município pode fazer, pode? Ou seria algo de outras esferas? No meu entendimento, o principal legislador desse caso seria o Estado, né? Porque o Estado é ele que faz a segurança pública. Sim. Mas nós, os vereadores, podemos até entender que a gente pode reconhecer a atividade, entendeu? Sim. Que ela é uma atividade naquele momento, uma atividade de risco, que tem suas características específicas, né? Então, a gente ainda vai acompanhar essa história aí para ver se teremos desenrolado dos projetos. Mas é um tema que rende discussão, né, vereadora? Acho que deve ter enfrentado bastante comentário, né? Não, acho que não tem que ter arma, acho que tem que ter. Mas... Sempre vai ter essa discussão. Mas a legislação nacional, ela já garante o direito à posse de arma, né, no Brasil. Nós tivemos um referendo em 2003, onde 65% da população brasileira disse que quer o direito de ter a posse da arma, né? O cidadão tem o direito de comprar armas. Mas o nosso governo, na época do governo Lula, fez lá o Estatuto de Desarmamento, ou seja, ele não respeitou a vontade popular. A vontade popular, quando foi na urna votar, falou, nós queremos o direito de comprar arma. Aí foi o referendo. E aí veio depois o governo Lula desrespeitando a vontade popular e faz lá, né, um projeto de lei para o Estatuto do Desarmamento, desrespeitando a vontade popular. E outra, né, para ficar bem claro, quando foi votado, isso aí foi dentro daquela época do mensalão, né? Quando o governo pagava os parlamentares para votar conforme o governo queria. Então, uma lei totalmente, no meu ponto de vista, uma lei ilegal, porque não seguiu o trâmite legal democraticamente, né? Nem respeitando a vontade popular e ainda mais comprando voto, né? Agora, vereador, falando aí em coisas que você considera ilegal e fora da democracia, tem uma moção de repúdio que envolve a gente, mas não diretamente com a gente, né, vereador? Teve uma audiência aí para falar da vacina, como o Taubaté lidou com o Covid. E essa audiência foi parar no YouTube, como tudo que a gente transmite aqui na TV Câmara tem lá no nosso canal do YouTube. E o que o YouTube fez? Derrubou essa audiência, disse que não ia autorizar, que ia contra as regras da OMS, enfim. O vereador não gostou. Vereador veio aqui na TV Câmara, falou o que aconteceu, quero entender. Isso virou uma moção de repúdio, né, vereador? Então, o que acontece é o seguinte, nós fizemos uma audiência pública sobre a pandemia, os 2 anos de pandemia, para entender todo o contexto da pandemia inteiro, né? Analisar ali as fases e principalmente quando iniciou a vacinação, os resultados final disso aí. E todo mundo tem direito à opinião divergente, né? E essa é a democracia, né? E aí, porque se for obrigado a falar uma coisa só, então significa que nós estamos numa ditadura. E foi o que o YouTube fez, né? Porque nós tivemos opiniões favoráveis e divergentes ali dentro do debate, dentro da audiência pública, e o YouTube não gostou de alguma fala lá e falou, isso aqui a gente não concorda, e derrubou, né, o vídeo ali da sessão, da audiência pública, né?
O que acontece é o seguinte, qualquer cidadão tem o direito de saber o que se passa dentro dessa casa, o que é discutido dentro dessa casa. E a tecnologia veio para isso. Quando não existia YouTube, quem não veio na sessão não viu o que discutiu e aquilo se perdeu na história. Né? Ninguém sabia o que foi discutido naquela Câmara naquele dia. Hoje nós temos essa ferramenta, né, que é o YouTube, das redes sociais, que qualquer cidadão, daqui a um ano, se ele quiser saber o que foi discutido aqui dentro, ele entra lá e ele vai achar, né? E se poder assistir toda a programação, o que foi falado. Hoje se perdeu isso, eles querem apagar a história, né? Por quê? O cidadão tem o direito, Tânia, de não gostar daquilo que eu falei na audiência, mas ele tem o direito de saber o que eu falei. Sim, pode até comentar reclamando que não é. Ele vai entrar lá e vai comentar, não gostei do vereador, falou besteira, não sei o quê, né? Certo? Ele tem esse direito, ele pode recortar aquele trecho do vídeo e soltar para as pessoas para falar mal de mim se ele quiser. Hoje esse cidadão perdeu esse direito, porque ele não tem como acessar essa informação. Né? Quem tirou isso dele foi o YouTube, de forma ditatorial, né? Se achando acima da Constituição brasileira, que garante a liberdade de expressão das pessoas. Né? Então, é um absurdo, por isso eu fiz uma moção de repúdio. Né? E aí vamos ver também outras ações que a gente pode tomar até juridicamente para que retorne essa audiência no canal da TV Câmara. Exatamente. Né? E quanto ao João Dória, houve uma outra moção de repúdio. O vereador estava bastante trabalhado na moção de repúdio, né, vereador? Juntou tudo, né, Bruno? A gente falou sobre esse caso no último programa, acho que quem acompanhou aqui, as redes sociais também deve ter visto. O João Dória começou a proferir certas palavras aqui para o vereador na inauguração do AME e isso acabou virando uma moção de repúdio também. Foi. Então, a moção agora ex-vereador, ex-governador. Né? Graças a Deus. Mas o resultado daquilo lá, né, daquela ação dele contra um cidadão de início e depois, né, também contra um vereador, já falando daquela forma, nós fizemos uma moção de repúdio para a atitude dele, né, aqui na Câmara Municipal, que foi aprovada essa moção de repúdio, né, da forma como ele tratou um cidadão taubatiano, né, e também um vereador da casa. E também fizemos junto também a moção de repúdio ao ex-prefeito Ortiz Júnior, que estava no palco junto, né, e chamou vaia junto, chamou de vagabundo, né, e aí nós fizemos aí uma moção de repúdio para ele também. Uma das ferramentas aqui da casa, moção de apelo, de aplauso, de repúdio, essas foram de repúdio. Agora, vereador, o que poderia ser uma moção de apelo, mas na verdade é um requerimento. Dedetização dos bairros Vista Alegre, Portal da Mantiqueira, Escorpião, está preocupando ali a população, principalmente quem tem criança pequena em casa, né? Sim. Então, a gente pediu, né, veio através da demanda da população mesmo pedindo para a gente isso, nós pedimos. Já foi feita a limpeza do bairro, né, o corte de mata, essas coisas assim, que eu passei para a Secretaria de Serviços Urbanos, né? E nós conseguimos já de início ali fazer essa limpeza. Né? Agora precisa logo depois vir uma dedetização também, né? Essa questão do escorpião é complexa exatamente também porque ela não tem um predador, né? O predador natural no meio ambiente seria a galinha, né? As galinhas, né? Mas na casa das pessoas hoje em dia não tem galinha. E o principal alimento dele é a barata, né? Então por isso que ele vive muito nos bueiros, né? O escorpião sai do bueiro. Então, é esse desequilíbrio ambiental, né, por não ter um predador natural, para o escorpião ele vira um surto, como é o caso do javali no meio ambiente. Exatamente. Né? Só que, vereador, antes de começar o programa, a gente estava conversando sobre isso e ele falou que tem aí uma novidade, um método novo, talvez, de combater o escorpião, que a prefeitura vai testar. Então, ele queria até deixar um recado para a população não se assustar. Isso, deixa eu até pegar o nome da escola certinho aqui, para não errar. Né, é a escola Paulo Sistin, né, que a Secretaria de Educação ela vai estar fazendo uns testes, uns estudos para um repelente de escorpião, né? Porque nós temos algumas escolas aí que tem problema de escorpião também, né? Nós já tivemos casos de crianças picadas aqui até óbito na cidade de crianças picadas por escorpião dentro de creche. Então, a Secretaria de Educação está fazendo um trabalho com essa empresa que vai fazer um teste como repelente para o escorpião. Ou seja, algo que afaste o escorpião da região, ele não se aproxima dali, né? Talvez seja mais eficiente que usar uma detetização, que é veneno, essas coisas. Né? Ainda mais em creche, em escola, que às vezes tem criança que é alérgica, você não sabe. Então, é como se fosse um repelente para escorpião. É uma nova tecnologia que está sendo testada, né? E tem uma empresa aí. Então, as pessoas desse bairro, né, próximo dessa escola, não se assustem se vir alguém à noite com luzes lá, aquelas luzes, né, infravermelhas lá, procurando escorpião e fazendo o teste, né? Então, a Secretaria de Educação pediu que a gente transmitisse essa informação
que as pessoas não se assustem. Vai ver alguém à noite lá com umas luzes bem diferentes. Tem que estranhar mesmo, vão saber do que se trata. Né? Olhando dentro de bueiro e dentro da escola, estão fazendo testes, né, desse equipamento que, se Deus quiser, vai funcionar aí para a gente ajudar a solucionar esse problema do escorpião nas escolas. Então, a Secretaria de Educação está muito preocupada com isso e é uma empresa que está fazendo um teste aí na Tomara cidade. que dê certo, que dê para passar na cidade inteira. Ninguém merece escorpião. Vereador, para encerrar rapidinho, já que a gente mencionou a escola, vamos falar da Juvenal da Costa e Silva. Problema no telhado, na calha, na caixa d'água. A escola é antiga. Sim. Mas está precisando dar uma reforminha nisso também. Tem uma escola onde eu estudei, né? Estudei onde a sua mãe foi minha professora. Exatamente. Assim, a gente sempre lembra disso aqui. E eu fiz uma visita lá e vi junto com o diretor alguns problemas, né? Nós temos uma caixa d'água muito antiga de ferro, que está enferrujada, com cheio de vazamento. Já falei com a secretaria falou que já está na programação dele, no cronograma, retirada daquela caixa, né? E também tem questão de problema de telhado, né? E principalmente a calha da quadra, porque as folhas caem no telhado, que corre para da calha, entope, o peso, né, daí das folhas com a água, a calha entortou, e aí a água, de vez de cair para fora da quadra, cai para dentro da quadra, né? Então, eu também já encaminhei para a Secretaria de Educação isso aí, pedindo que eles façam ali a reforma daquela calha, o reforço dela, né? E a limpeza do telhado e das folhas, para poder evitar esse transtorno, né? Porque não adianta, um dia de chuva as crianças não conseguem usar a quadra porque elas estão chovendo dentro, né? Que não era a finalidade. Parece que a cada dia surge alguma coisa diferente para consertar nessa escola, né? Precisando de uma revisão geral. É uma escola antiga, né? Mas eu tive conversando na secretaria, eles têm um problema que a equipe de manutenção deles é muito pequena, são 8 pessoas só para cuidar de 100 e poucos prédios, né? Mas está sendo feita uma ata aí de obras na cidade, que isso vai agilizar também aí que empresas privadas façam essas pequenas obras necessárias aí. Muito bem, fica o recado então para os alunos e familiares aí em torno da ajuda juvenal. Vereador, vou encerrar o programa, que já passou do tempo. Obrigada pela participação. Obrigado. Mês que vem está aqui de novo para atualizar as pessoas, o seu trabalho. E você que nos acompanha, continue aqui com a gente, que tem bastante coisa que você ainda não viu. Tá bem bacana, eu garanto. Continue se cuidando. Vê as nossas redes sociais também, que dá para ver direitinho tudo o que aconteceu. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.